Mas eu queria passar de uma vez para os dois comentaristas, que ambos eu acho que têm uma trajetória muito interessante e que vão, sem dúvida, poder não só adensar, como trazer para essa discussão dados e visões muito interessantes. O Dr. João Carlos Ferraz, que é professor aqui da casa da UFRJ, tem uma passagem não de deixar, mas de estar temporariamente fora, muito importante também na CEPAL, além de várias outras circunstâncias na vida, mas uma que eu já tenho acompanhado, que é a sua aprofundada análise da indústria naval brasileira, e hoje, sem dúvida, é um dos pilotos mais efetivos dessa grande ferramenta que é o BNDES. E, além disso, o João teve um papel absolutamente decisivo na formulação e condução da nossa atual política industrial, que é a política de desenvolvimento produtivo. E o professor Mário Ripper tem também toda uma carreira vindo da formulação de outras políticas industriais extremamente relevantes para o Brasil, principalmente na área do que hoje se chama TI, mas que já teve vários outros nomes, e tem também uma passagem, digamos, anfíbia, aí, tanto da coisa pública quanto da iniciativa privada. Eu queria, então, já aproveitando só que o João já está na mesa, pedir ao João para fazer os comentários, mas talvez convidar o professor Ripper também para estar lateralmente aqui na nossa mesa, por favor. Obrigado, Reginaldo. Estar aqui no Pedro Calmon isso é um luxo, né? Plena quinta-feira à tarde, isso é mais luxo ainda. Eu agradeço ao Cássio e à Ana Célia pelo convite. O Cássio falou assim, não, você tem que estar nessa sessão, porque são temas que devem estar te incomodando. E realmente, a apresentação do professor Matheus, do Castro e do Adriano, eles trazem muitas inquietações. O problema é que eu saí escrevendo mais que você normalmente faz nas conferências. Isso é um problema sério. Mas eu vou tentar pegar 3 ou 4 coisas para a gente poder abrir mais o debate. Então, aí eu fiquei refletindo sobre o que vocês falaram, tendo a China como meio pivô da conversa, e me veio uma expressão que ela é uma metáfora, né, mas que ela pode estar relacionada não só à China com relação sobre quem ela está fazendo o catching up, Japão, que seja, como algumas lições para a gente. E a expressão vem do nosso hino, que é a passagem deitado em berço esplêndido. Nosso hino nacional, professor Matheus, nossos colegas, ele tem essa passagem. Eu não sei como é que os nossos tradutores vão traduzir esse negócio, mas o deitado em berço esplêndido, o que eu queria trazer a metáfora é assim, não está na hora de descansar. Se descansou, dançou. Basicamente, né? Então, essa é a linha do meu argumento. O professor Matheus traz o modelo, o Beijing, Seul, Tóquio, consenso, como, eu acho que fonte de inspiração, né? Está claro que se a gente seguir um modelo, tal como se pretendeu seguir com o modelo de Washington, esse consenso de Washington, está muito claro que não dá certo, né? Mas as referências que ele coloca são fontes de inspiração importantes, principalmente quando ele traz o empreendedor, né, e o Estado juntos. Isso é uma mensagem forte, né? Ela é forte hoje, né, no atual pós-setembro de 2008, que ela é tão, talvez ela está forte no atual ambiente, ela talvez até só possa ser escutada por alguns ouvidos que se recusavam a escutar como que a associação entre o capital e o Estado é importante, né?
Agora, assim, um parênteses sobre a minha experiência. Eu estou há 2 anos operando política pública, sentado numa cadeira muito particular, e, como disse o Reginaldo, trabalhando com ele na gestão de uma política industrial. E o que mais fica marcado nesse tempo é que a construção desses ativos, da associação próxima entre o capital e o Estado e as suas capacidades de competir e de fazer política, elas, para ativar essas capacitações, é um tema muito complexo e toma tempo. Tempo é uma variável fundamental. Quando nós olhamos o caso chinês, nós estamos olhando o caso chinês não é de ontem. O caso chinês são 30 anos de crescimento sustentável e alto que permitem ele ter ativos e projetos e uma máquina rodando. Tempo conta. Nós, em contrapartida, talvez o senhor não saiba, nós passamos muito tempo, 25, um quarto de século, em volatilidade, incerteza, o que define para o empresário que precisa de tempo como referência, tempo longo como referência para o seu investimento. No Brasil, ele era uma decisão de investimento para amanhã. E o Estado, hoje, a gente operando a política industrial, está se dando conta que um dos grandes preços que nós estamos pagando pelo longo período de incerteza é a incompetência ou a falta de capacidade do Estado de implementar e avaliar política com eficácia. Nós temos um caso chinês que sai de uma revolução cultural dura, e ele entra num processo de reconstrução e vai se fortalecendo seus músculos a um nível. Quando a crise de setembro estourou, eles em outubro lançaram um plano ambicioso de infraestrutura, que quando eu olhei, eu falei, vão ter problema, porque o nosso PAC, nós temos um plano de infraestrutura de 2 anos, e ele demora para decolar. Eu falei, os chineses vão demorar anos. E eu tive agora conversando com alguns sinólogos, e a curva dos investimentos já estava começando a resultar. Por quê? Porque a ordem chinesa naquela época falou assim, senhores, têm o dinheiro, e eles têm um tanto de dinheiro, e eles chegaram para as províncias, o governo central, com vários BNDES, faz diferença. Chegaram para as províncias e municípios e falaram assim, senhores, desengavetem os seus projetos de infraestrutura. Eles já tinham estoque de projetos prontos. Então, a minha medida hoje de sucesso do PAC é quando a ministra Dilma falar, não quero mais projetos. Aí nós estamos bem. Então, tempo é muito importante. E o segundo ponto é com relação ao papel do Estado. Ele é uma característica interessante. Qual é a mágica que eu não entendo ainda o suficiente, que permite a atualização permanente de um Estado? Como o Estado são grandes burocracias, a tendência é de, quando você atinge um determinado regime, você manter operando neste regime durante um certo tempo. E a dinâmica produtiva e econômica pode estar avançando para outra direção, mas o Estado permanece. Como realmente você manter políticas públicas atualizadas, e provavelmente com relação às políticas sociais, esse será o grande desafio, de como é que você atualiza e dá o sentido do produtivo às políticas de transferência de renda condicional, né? Então, isso para mim é um mistério. Com relação a por que o Brasil, as suas empresas não são tão ativas, eu acho que enfim, a gente tem a nossa estrutura produtiva, os nossos 25 anos de incerteza, mas eu queria destacar um tema aqui e queria colocar para o senhor uma questão que não foi colocada aqui, que é o seguinte:
a história e a geografia conta. O fato dos chineses estarem lá no Cafundel dos Judas, ele, de uma certa maneira, a minha percepção é em que medida que ele é explicado pela tradição chinesa de emigração e deles serem traders. O chinês é um trader por excelência, né? Então, ele move, quem comanda a economia da Indonésia? A minoria chinesa. Há quantos anos? 200. Quem comanda a economia filipina? A diáspora chinesa tem, e a geografia, né, de como é que os barcos ali é diferente da nossa costa, enfim, isso conta. E a dimensão do esforço de venda, que vocês colocaram mais da dimensão do produtivo, tem uma dimensão de esforço de venda e de conexões que vão da vila, eles têm uma conexão com vila, com o local de origem, etc., que trazem a formação de mercados uma configuração completamente diferente. Então, o fato dos chineses serem traders e traders nacionalistas, mas nacionalistas com referência à sua vila de origem, é um bicho. Eu queria ver se o senhor podia fazer alguns comentários sobre isso, que me intriga isso bastante. Com relação à proposta que o professor Matheus faz sobre a simbiose entre o capital e o Estado, não tem dúvida que ele é fundamental, principalmente no processo de internacionalização. Agora, os casos que a gente tem mais recentes, aqui, pelo menos no caso brasileiro, que induzir, fomentar o processo de internacionalização é muito trabalho de back-office, muito trabalho de convencimento e muito trabalho mineiro. Mineiro no sentido de ser silencioso. Você não declara que você faz essas coisas, você faz essas coisas. E declarar isso como uma política explícita, no começo veio uma CVM falando que você não pode fazer essas coisas. Mas, enfim, tem um trabalho silencioso de articulação permanente, de interação, que é uma coisa, esse trabalho de back-office que eu estou dizendo, que é muito custoso. Sobre o trabalho que Castro e Adriana apresentaram, me surgiram duas coisas. Primeiro, toda a sua descrição, professor Castro, ela leva a um conceito que o senhor, eu não sei, por modéstia, pode ter esquecido, mas o conceito de consumo de massas, que o senhor um pouco trabalhou no assunto, me pareceu várias vezes, quando você contando o caso chinês, e depois o caso em Angola, não sei quantos, né, mas basicamente da reprodução e do consumo, como a noção clássica do que você dizia com relação ao consumo de massa, que realmente, e aí a pergunta é se realmente será este, é um pedido para você fazer reflexão, o que há diferente, se há diferenças entre aquele conceito que você trabalhava anteriormente e o que você está dizendo agora com relação a esse novo modelo chinês que pode ser exportado para Malawi, para sei lá para onde. Sobre a micro, aqui o que veio, a pergunta é se, tão simplesmente, Adriano, se realmente os chineses romperam o nosso trade-off dos pilares mais clássicos de organização industrial. Não estou falando negócio de Porter, não, da organização industrial, dos pilares de diferenciação e custo. Eles romperam, acabou? Porque as implicações em termos de posição no mercado que você estava dando pista era que os caras fazem diferenciação e fazem baixo custo. Aí eu fico... Né? Aí eu queria trazer o esforço de venda, novamente ele conta também. Né? Ele tem uma outra variável aqui que eu acho que a gente, em geral, o economista não trata muito de esforço de venda, ou marginalmente, mas... e aqui para todos. Para todos é o seguinte, eu lembro, assim, eu acho que logo que eu cheguei aqui no Instituto, uns 20 e tantos anos atrás, ou um pouco mais, estavam os japoneses, eram os japoneses. Né? E o professor Zeisman,
Ele veio aqui ao Instituto e deu alguns seminários sobre os japoneses. Porra, os japoneses iam dominar tudo. Eram, assim, né? Foram até o Rockefeller Center. Porra, foi até o Rockefeller Center. Compraram o tal do Rockefeller Center. E depois os japoneses... Aí a pergunta é o seguinte, da mesma maneira que a gente tinha a época que os japoneses se tornaram algo permanente, chegaram os japoneses, aqui estarão, temos que aprender japonês. Tanto meu filho fala japonês, eu cheguei um pouco atrasado, meu filho está chinês. Mas o japonês depois, né, por várias razões, a bolha imobiliária, 20 anos de bolha imobiliária, que eles não conseguiram resolver o problema dele, que reflete que não é só um problema de bolha imobiliária, talvez, parênteses, um exemplo que a gente devia estar olhando hoje para ver o que pode acontecer com as outras economias, né? Mas foram revelando certas fraquezas, e fraqueza atrás de fraqueza, e atrás de fraqueza, que os japoneses hoje... Aí eu tive num estaleiro coreano há uns 4, 5 meses atrás, e o coreano, falei, e os japoneses? Aí o coreano virou para mim e falou assim, os japoneses pararam no tempo. Eu falei, Aí por isso o negócio berço esplêndido, entendeu? Eu falei, porra, os japoneses pararam no tempo. E aí eu perguntei, mas e os chineses? Aí ele falou, não, os chineses vêm. E a única maneira que tem é eu me manter assim, na competição e com muito esforço, em termos de, assim, eu quero estar nos mercados permanentemente, portanto, disputando, portanto, não um berço esplêndido, e quero estar com base, minha única vantagem é o conhecimento, que, curiosamente, não é algo novo, né? Os japoneses parece que descansaram, né? Então, essas são as minhas inquietações. As implicações de política, que o Cássio mencionou, realmente, os temas que ele está colocando são, assim, quando a gente escuta o Cássio falando isso, a gente fala, pô, não estamos dando um tiro tão fora do alvo, né? Porque realmente, quando a gente construiu a política industrial, tinha uma coisa muito de estratégia, olhando para frente. No banco, a gente está tentando, a Adriana até participou de um processo desse, de cada vez mais avaliar estratégias, e não a taxa interna de retorno. E o tema de negociação, aí o que mais, para terminar, o que me parece disso tudo, e que chama assim, a implicação mais importante para o Brasil é o seguinte, um pouco tempo atrás, negociando, eu sentava, eu sentava com os chineses, desculpe, eu vou fazer uma piada, talvez, não é politicamente, mas nacionalisticamente não correta. Mas eu estava sentado, várias negociações com chineses, e eu estava me sentindo como os angolanos devem se sentir sentados com a Odebrecht. A Odebrecht, não sei se vocês sabem, manda em grande parte da Angola. Então, eu me senti assim... e qual é o sentimento? É que os chineses sabem o que querem. Eles têm a sua estratégia e sabem qual o espaço que o Brasil ocupa nesse negócio, que é os recursos naturais, etc. E quanto mais vinho bruto, melhor, quanto mais eles processarem. E nós? Será que nós sabemos? Ou nós estamos nesse negócio de berço esplêndido, entendeu? Que não é uma ideia também, não. Obrigado. Obrigado, João. Eu queria só, primeiro, aproveitar, eu acho que tem uma ideia que corre no debate, que eu ouvi uma expressão de uma pessoa que, honestamente, eu não me lembro o nome agora, que eu acho que resume de uma maneira interessante isso, né? Ele chama essa questão de você estar ou dormindo ou não dormindo em berço esplêndido, andando ou não andando, parado ou não no tempo, de síndrome da rainha vermelha. Quer dizer, aquela coisa
da Alice, quer dizer, se você não tem a velocidade correta, a rainha vermelha está sempre na sua frente, né? Eu acho que essa, sem dúvida, é hoje uma questão central para o Brasil. E tem uma coisa só que eu quero discordar do João, normalmente estou totalmente de acordo com ele, mas aí é um pouco boca torta de quem já deu aula de história, a China está longe para nós, porque para eles são o império do meio, quer dizer, eles é que estão lá. Não, eu sei, é só... O ideograma deles é isso, né? Um é centro, aqueles dois ideogramas, um é centro e outro é país. E aquela... E eu acho que isso... e a outra coisa é a seguinte, e é uma coisa interessante que eu não vi essa referência ao longo do debate, quer dizer, os chineses não estão definitivamente começando nada novo para eles. Eles já tiveram outros ciclos de tudo isso, de inovação, como o João mencionou, de expansão comercial, de decidir dominar o mundo, de decidir como eles querem organizar o Estado, de decidir como eles criam burocracia. Então, eu acho que das circunstâncias que o Ocidente já viveu de enfrentamento de, aspas, outras ou novas potências, o caso da China envolve nós termos também um mergulho mais aprofundado na história deles, do que apenas, e obviamente isso é o mais palpitante, saber o que acontece no presente. Mas, pedindo desculpas aqui por usar o privilégio de mesa, eu queria pedir ao professor Ritter, então, que fizesse os seus comentários. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Castro, ao Adriano, a minha amiga, do qual eu sou grande fã, Ana Célia, dizer o seguinte, que, como eles me deram um trabalho de casa, tá? O Castro, quando eu falei com eles, não, você tem que ler o livro do Zeng e do Williamson e vai atrás dos trabalhos do Matthews. Eu fui obrigado a fazer o trabalho de casa, eu vou fazer um comentário meio mistura de comentário e junção de coisas, tá? Obviamente, eu tenho um setor que eu acompanho bastante, é o setor hoje, como você está vendo, o setor dos TICs e das telecomunicações, e eu, então, resolvi pegar um case que eu já acompanho faz tempo, não só a China, como esse case, para dar complementando um pouco o que o Adriano fez, e chegando a algumas considerações. O primeiro quadro que tem aqui, para você é o seguinte, é um quadro que eu peguei aí no último relatório da OECD, sobre as firmas de telecom do mundo, em que ele pega, basicamente, em 2000 e 2007, tá? E o que ele indica, se você basta olhar os números, é que tem duas empresas que cresceram giganticamente nesse tempo. A Huawei, que vai ser a empresa que eu vou me concentrar mais, tá? E uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, para dizer a verdade, quando eu digo, bom, eu não estou entendendo desse setor, uma tal de L3 Communications, tá? Eu digo, bom, o que está aí? Eu tenho uma empresa que cresceu mais do que a Huawei e que eu não conheço, tá? Aí fiz lá o dever de casa googleano, e descobri que é uma firma de equipamentos militar, que só praticamente fornece para as Forças Armadas Americanas e, obviamente, por isso que ela está crescendo numa taxa gigantesca. Tá? A gente pegar a Huawei, ela é uma firma, hoje ela tem uma firma há 21 anos, é uma firma fechada, tá? Ela tem um faturamento da ordem de 18 bilhões de dólares, 75% das vendas dela hoje já são fora da China. Praticamente 2 mercados só, ela não tem uma presença relevante por suas proteções, Estados Unidos e Japão. Tá? Praticamente todos os outros ela tem. Ela tem da ordem de 100 mil funcionários. Tá? Desses 100 mil funcionários, eles dizem que 37 mil estão ligados basicamente a P&D e que corresponde a 10% do faturamento do gasto de P&D, de 10% do faturamento deles. Então, já temos uma empresa que tem uma importância enorme. O próximo. O próximo é exatamente indicando o crescimento dela, tá? Em específico, dela mesma. É uma empresa que cresceu ano passado, de 2007 para 2008, da ordem de 50%. Ela tinha um faturamento de 12 bilhões e foi para a ordem de 18 bilhões. Então, ela está crescendo basicamente nesse ritmo. Tá? A pizza do lado é uma pizza que mostra o tamanho dela no mundo hoje. Quer dizer, aí tem tudo que é de telecomunicações, equipamento, aparelho telefônico, diabo a 4. Então, muito. Ela, inclusive, não tem aparelho telefônico, mas ela já tem 7%, pouco mais de 7% do mercado do mundo. Tá?
No gráfico seguinte, tá, é um gráfico feito pela UBS, tá, uma análise feita pela UBS, em que ela pega um segmento desse mercado de telecom. Tá? E por esse segmento de mercado de telecom, ela faz uma projeção. Esse segmento é um segmento hiper importante, é um segmento de equipamento de sem fio, quer dizer, basicamente celular. Tá? Quer dizer, não o aparelho, mas toda a infraestrutura de celular. Tá? E se a gente olha os números que estão aí, a projeção deles é que a Huawei seja o segundo maior fornecedor do mundo daqui a 1 ano e meio. Tá? Então, ainda a Alcatel seria maior, mas eles já se tornariam o segundo mundo. Então, ela é uma empresa que, se eu projetar ela na dinâmica chinesa, daqui a 5 anos ela é a maior empresa de telecomunicações do mundo. Tá? Próximo. Eu aí peguei, quer dizer, eu acho que tem as dinâmicas do Cost Innovation, que eu acho que são muito interessantes. Tá? Eu acho que ela me deu uma percepção mais clara dessa lógica de preço, acho que foi muito boa. E eu também acho que o professor Matthews, gostei muito no Best Consensus for Development dele, lá do modelo, e eu acho que ambos são pontos que são altamente significativos para a gente entender essas duas análises. E eu resolvi pegar 2 pontos. Um que o Castro hoje fez uma ênfase grande, que para mim é muito importante, e outro que talvez não se tocou tanto nas exposições, mas foi bastante discutido, que é o papel do Estado. Tá? Então, a próxima, eu peguei um modelo de um analista de China, e esse modelo de analista de China, ele caracteriza as firmas chinesas como estando em 4 estágios. Quer dizer, ela começa num estágio que ele chama do modelo dos 4C. Ela começa no modelo de capacitação, depois ela começa a criar mecanismos que o professor Matthews falou muito de colaboração, depois ela entra num componente onde ela começa a ser significativamente, controla bem componentes, mas ainda muito dependente, e finalmente ela se torna uma empresa competitiva. Tá? O que eu quis chamar a atenção aí nesses bullets são alguns mecanismos que eu vi sendo usados pela China no setor, basicamente, de telecom. Tá? Obviamente, no setor de capacitação, laboratórios do Estado, tá? E universidades extremamente grandes e extensos, que são descritos, inclusive, no professor Matthews, no Zeng também fala deles. No aspecto de colaboração, eu me lembrei de uma coisa que foi feita, eu acho que há uns 15 anos atrás ou mais, quando os fabricantes de equipamento de switching começaram a querer entrar na China, para entrar no mercado crescente chinês nessa época, os chineses disseram o seguinte: olha, para você entrar aqui, você precisa de 4 condições. Joint venture, minoritário, tá? Balança comercial positiva, quer dizer, não pode onerar a balança comercial chinesa. Você tem que abrir a tecnologia para o teu parceiro e você tem que botar uma fábrica de semicondutores. Então, quer dizer, foram muito claros desde o início nas condições que eles queriam. O que aconteceu? No início nem muita gente quis, finalmente a Alcatel topou, tá? Com a flexibilidade europeia. A TT brigou, foi lá no governo americano, reclamou adoidado, o governo americano fez N pressões. 5 anos depois, a TT ainda não tinha entrado no governo na China, aí a TT topou. Tá? Então, na realidade, eles estruturalmente já sabiam essa colaboração forçada, tá? Foi um instrumento hiperpoderoso do início dessa dinâmica. Quando eu entro na dinâmica componente, começa a tocar num dos pontos que o Castro falou, quer dizer, extremamente conscientes que eles têm que criar mercado, tá? Então, da base da pirâmide. Eles são conscientes que eles têm que ter volume e têm que alavancar a vantagem da China, coisa que a Coreia não tinha tanto, certamente a Coreia tinha pouco, o Japão um pouco, tá? Mas a dinâmica interna de que eles queriam usar o mercado chinês e para isso eles tinham que baixar preço. Então, existência de mercado e crescer o mercado. Tá? Eles fizeram grandes... Por exemplo, em 2003, teve um movimento interessante. Os fabricantes chineses, em 2002, fabricantes de aparelhos chineses, em 2002, tinham da ordem de 15% do mercado. Tá? Em 2003, tinham 35%. Eu digo, não é possível você sair de 15% para 35% em um ano. Só tem uma explicação. Tá? É fazer que as empresas, que na verdade as empresas operadoras são controladas pelo governo chinês, tá? E vocês comprem equipamento dos fornecedores chineses.
Então, quer dizer, e a gente vai ver depois um outro exemplo, até com números, do que está acontecendo hoje. Tá? Então, outra coisa, eles, de novo, fizeram um processo de incorporação desses institutos dentro das empresas. Uma curiosidade, a Huawei é uma empresa fechada, tá? Ninguém sabe direito como é que ela é. Tá? Então, dizem que, no fundo, é do próprio Estado. Tá? Tem lá um certo mito de quem toca ela, mas ela é uma empresa fechada. E pegar hoje, por exemplo, quer dizer, que eu peguei o aspecto competitivo, a China, nesse instante, está fazendo, também no setor de telecomunicações, um tremendo programa, tá, de base de pirâmide na área rural. Tá? Então, ela está fazendo subsídios consideráveis na área rural. Tá? Ela abriu linhas de crédito, tá, são interessantes. A ZTE, que é o segundo fabricante, ela tem 10 bilhões de dólares do Banco Chinês de Desenvolvimento e mais 15 bilhões do Banco Chinês de Export-Import para entrar em outros mercados. Perguntaram para a Huawei, na assembleia que ela tem, como ela é uma fechada, como é que ela era. Na realidade, em 2004, a Huawei já tinha uma linha de 10 bilhões de dólares. E o cara da Huawei respondeu o seguinte: nós não temos nenhum problema de grana para investir onde a gente quiser. E aqui no Brasil eles estão fazendo alguns ataques extremamente violentos. Outra coisa interessante, eles jogam o jogo de standard. Tá? Então, há alguns anos atrás, se eu não tenho tomado, eles foram aos Estados Unidos que eles queriam mudar o standard de RFID. RFID é esse chipzinho que te dá acesso. E eles definiram um standard de 3G, de celular 3G, que é o standard chinês, tá? Que é TD-SCDMA. E eles pegaram um dos operadores, o maior operador chinês, que hoje é a Global Mobile, a China Mobile, e definiram que a China Mobile, que ela não gostou desse troço, que ela só pode usar esse standard. Tá? E o que ela, no fundo, quer? Ela quer, no fundo, negociar que o custo de hoje das patentes de 3G são muito caras, principalmente as da Qualcomm. Tá? E que ela quer ter um poder de barganha, não só ter o seu próprio equipamento, como ter um poder de barganha muito grande de negociar isso. Eu queria ilustrar algumas transparências a mais para chegar mais perto do Brasil. A próxima mostra o número de, hoje, assinantes de celular, no gráfico do lado, assim, do lado de cá, o número de assinantes de celular no mundo, tá? E o lado direito, o número de novos assinantes por ano no mundo. O que é interessante aí é a cor. O amarelo são os países em desenvolvimento. Tá? O de baixo, acho que é azul, são os países ricos. Isso é, todo o mercado hoje em dia, principalmente em celular hoje, é um mercado de país em desenvolvimento. Tá? Então, o mercado mudou também do mercado de países ricos para um mercado nesses países. Tá? Próximo. O próximo não sei se dá para vocês verem, nem eu consigo ler no meu, mas é interessante. Essa é uma análise, a Ofcom, que é o regulador inglês, todo ano faz um relatório e nos últimos 2 relatórios dela, ela compara os BRICS com a Inglaterra. Tá? Aqui tem um número que ela compara qual é o tamanho do mercado de vários países de telecom. Peguei só o de telecom, que é o que está lá. O que, no fundo, é interessante é o seguinte: o mercado brasileiro é significativamente grande, é maior que o inglês, tá? É maior que o inglês, é maior que o russo e é maior que o hindu, é menor que o chinês. Quer dizer, se a gente disser nós temos mercado, quer dizer, países em desenvolvimento têm um enorme mercado, o Brasil é significativo enorme no seu mercado. Próximo. Próximo é um gráfico que mostra agora, tá? Esse gráfico é deste último ano agora, tá? Nas 3 empresas chinesas, os chineses mexeram nas suas empresas operadoras, fizeram uma reforma nas empresas operadoras. Quem são os principais fornecedores dessas empresas, dessas 3 empresas, tá? De equipamentos? Tá? Não é uma surpresa de descobrir que os principais fornecedores dessa empresa no seu equipamento de 3G, de celular, é a Huawei e a ZTE. Quer dizer, então, de novo, há uma clara visão que eles dominam o mercado, eles controlam o seu mercado, através, no caso de telecom, as empresas de operadoras, no fundo, são controladas pelo Estado mesmo, tá? E que eles usam esse poder de compra efetivamente para alavancar suas empresas lá de dentro, junto com a questão de preço que a gente estava conversando. Próximo. O próximo, de novo, voltando, é aquele número de pessoas que têm celular por país. Tá? Que a gente viu antes por área desenvolvidos e não desenvolvidos. Obviamente, o maior mercado do mundo hoje
Aqui é fim do ano passado, esse dado. É o chinês, tem 680 milhões de usuários de 3G. Usuários, quer dizer, tem aparelhos 3G. E o Brasil é o quinto. Quer dizer, nós não estamos mal no quadro, como a gente viu lá. Tá? Então, o mercado brasileiro, com todas as restrições de renda, a nível de aparelho, o mercado brasileiro é significativo. Tá? Os outros, se a gente olhar ali, a Índia é o segundo do mundo, os Estados Unidos já passou a ser o terceiro do mundo, a Rússia é o quarto, nós somos o quinto. Tá? Próximo. No entanto, eu acho que isso aqui indica um pouco aquela dinâmica Castro. Tá? Isso aqui é o uso de minutos por usuário, tá, de telefonia celular ao longo do mundo, dos países do mundo. E aí, se a gente olha lá, ali que a setinha está indicando o número de usos, tá, na China. Tá? O primeiro é dos Estados Unidos, mas o sistema americano é diferente, porque, na realidade, é quem recebe o telefone, quer dizer, quem paga é quem recebe. Então, ele tem muito mais minutos do que tem os outros. Tá? Mas a China é o quarto país do mundo, tá, em uso de celular. E o Brasil está na total rabeira, tá? Está lá no fim. Isso quer dizer que, no fundo, o modelo brasileiro de operação, no caso de celular, mas eu acho que não é só isso, ele é um modelo que ele não é feito para renda baixa. Quer dizer, nós temos um potencial de mercado gigantesco, tá? Há um mercado significativamente de dinheiro, mas esse mercado, no fundo, ele é orientado para a renda alta, quer dizer, os modelos conceituais. Isso não é só do modelo das empresas, mas também é um modelo do lado do governo, porque, no fundo, a taxação é tão alta que gera, principalmente para o usuário de renda baixa, uma quase que impossibilidade de usar. Então, uma das dinâmicas da gente ter que alavancar o custo baixo vai ter que ser uma dinâmica também estrutural e que a gente sabe que mexe num vespeiro gigantesco, que é a famosa reforma tributária. Bom, vamos para o fim. Eu, na realidade, depois que eu escrevi, achei que eu estava pessimista demais. Vamos para a conclusão. Tá? Então, o que eu estava dizendo é a gente seguindo na análise do Ming Zheng, William C. do Matthews, tá? Eu acho que tem duas dinâmicas que a gente falou que são hiperimportantes, que é o apoio do Estado, e que a gente viu no caso da Embraer, principalmente no início da carreira dela, tá? E também numa ampla base de mercado, que a gente, eu acho que um exemplo típico é o uso do álcool no Brasil. Quer dizer, na realidade, na hora que o álcool foi usado, definido que é usado na nível de posto de gasolina, teve uma política de Estado de criar uma base, no fundo, de usuários gigantesca. Então, essas duas dinâmicas, eu acho que não dá para esquecer. Tá? Não sei se a gente consegue operá-las, mas que a gente não pode esquecê-las. Tá? Na área de equipamentos de telecom, eu acho que nós, ainda na época, antes da privatização, tinha alguma dinâmica, e essa dinâmica praticamente foi perdida. Quer dizer, hoje, meu irmão que me perdoe, tá? Que é um atuador no sistema, ele, na realidade, nós hoje somos muito pouco competitivos. Tá? Apesar de que os fabricantes brasileiros usam o conceito de cost innovation. Cost innovation, eles pegam um segmento que tem volume, tá? Mas não tem preço, principalmente das multinacionais mais tradicionais, e vão procurar no mundo maneiras de reduzir custo. Tá? O que não tem chance, que eles provavelmente estão na dinâmica de serem bombardeados pelo chinês alguma hora. Tá? Então, como é que eu me posiciono? Aí eu acho que eu gostei muito do fim da palestra do Castro, porque foi o que ficou na minha cabeça. E daí? O que eu faço? Tá? E eu acho que deixo essa indagação para o nosso futuro, não é trivial. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ripper. Nós temos ainda uma quinta sessão que a professora Ana Célia vai coordenar. Então, o professor Barros dizia que não há solução ótima nesse caso, mas eu queria oferecer a palavra para os dois palestrantes iniciais, rapidamente, se eles quiserem fazer algum comentário de síntese. E se houver alguma pergunta na plateia, eu pediria que a pessoa se preparasse e fizesse uma colocação muito objetiva para a gente, digamos, dentro de uns 5 minutos, poder passar a coordenação da próxima mesa para a professora Ana Célia. Professor Matthews. Vai ter? Bom. O professor Matthews não quer fazer nenhum comentário, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu também não quero, não. Bom, então eu ofereço a palavra à plateia para ver se temos alguma questão. Por favor.
Eu queria fazer uma pergunta para o professor, tanto o professor Castro quanto o professor Matteo. Existe uma crítica, eu não conheço muito sobre estratégia de internacionalização, mas não sei se estou errado, se tiver, por favor, me corrijam. Parece que a experiência histórica mostra que parece ter havido dois casos históricos, duas rotas históricas de internacionalização, que foi, digamos, a primeira, as empresas crescem com base no mercado interno, e depois elas buscam, né, já plenamente competitivas, oportunidade de retorno em outros países. E tem uma outra rota, a rota a la latecomers, Coreia. Eu acredito que a China também, que é pela via inicial da exportação. Primeiro elas exportam, adquirem musculatura e tal, e depois internacionalizam. Na média, me parece que, no caso brasileiro, a gente não está indo nem por uma rota nem por outra. Quer dizer, então, a minha pergunta existe uma crítica, na verdade, eu não sei em qual posição eu estou, atualmente, uma certa corrente de que não valeria a pena, por exemplo, o Estado no Brasil apoiar pesado, né, o processo de internacionalização de empresas, porque haveria um custo-oportunidade. E aí, eu fico aqui a pensar o seguinte, com as duas palestras que foram apresentadas, parece que, será que a alternativa de ir pesado para o consumo de massa, em detrimento de suporte pesado em internacionalização, não seria, né, a melhor alternativa para o Brasil? Ou seja, isso não é, enfim. Well, you're quite correct to point to these two models of internationalization. Yes, there is a traditional way of understanding the process, and that was what I referred to as the eclectic view formulated by John Dunning, called the OLI, Ownership, Location and Internalization. And certainly that is based on the experience of an earlier generation of multinationals, an earlier generation of internationalization experiences, where the company builds its advantages at home and then exploits those advantages abroad. And that pretty much fits the pattern of American expansion abroad, European and British expansion abroad, but it doesn't fit the pattern of the more recent cases. So looking at a case of emerging multinationals from emerging markets, what I call dragon multinationals, what Zeng and Williamson call dragons at your door, and so on. The point there is that the firms are internationalizing not to exploit their existing advantages, but to capture advantages by going abroad. That's the essential difference. By going abroad, they access technologies, they access markets, they access potential partners. And in this way, they enhance their competitive advantages through the act of internationalizing. And that's why I said internationalization becomes an issue of strategy, because how you internationalize becomes just as important as achieving the act itself. So when we look at these Chinese cases, which build on the earlier experiences of other East Asian cases, and indeed cases from India and elsewhere, we see then that they are actively, like cases like Huawei that we've just been seeing from Dr. Ripper, a very interesting case of Huawei. And Huawei in no sense was expanding abroad through exploiting its existing advantages that it had built up over time in the domestic market. It was expanding abroad to become a better company. And that's why your final question, would Brazilian companies be better off, or would the Brazilian state be better off building up domestic consumption rather than encouraging firms to go abroad? My answer is absolutely clear on that point. The case of, in the current period, it would be absolutely essential to encourage firms to go abroad.
By going abroad, they improve their access to resources. They are exposed to competition, which then enhances them and makes them fitter for competition at home, which in turn makes them fitter to meet the competition of foreign multinationals at home. So no question about it. Firms have to internationalize today in order to enhance their competitive position at home. Bom, só uma pequena observação nesse final aqui. O Brasil perdeu a oportunidade de fazer uma rota mais original quando o catching up brasileiro, que era extremamente robusto, abortou por volta de 1980. É um caso excepcional e excepcionalmente doloroso de um catching up abortado. E, posteriormente, o Brasil ficou apenas querendo crescer. Crescer, minimamente, já era alguma coisa. Sair do ciclo infernal do stop and go, do qual ele não saiu durante 23 anos, 24 anos. Essa discussão do consumo de massas desapareceu. Ela surgiu nos anos 70, desapareceu completamente, submergiu. Nós procuramos levantá-la em 89, nesse documento a que o João Carlos se referiu, mas não havia minimamente clima, condições, instituições, etc., etc. Eu acho que agora duplamente se recoloca. Se recoloca, porque, como eu dizia, a marca desse governo é a inclusão social, que está sendo ampliada, aprofundada em vários sentidos. Não nasceu nesse governo, mas decididamente foi assumida por ele. E, por outro, agora nós vamos ter que crescer contra quem? Nós cometemos um outro equívoco histórico, que foi abrir supondo que o competidor seria a União Europeia e os Estados Unidos. A nossa abertura, a modernização empresarial que se seguiu à abertura, foi uma modernização para competir com os Estados Unidos e a União Europeia, sobretudo na conquista do mercado latino-americano. Nós tivemos êxito, um êxito não desprezível. Nos anos 2004, 2005, o mercado argentino era nosso, de manufaturas, em grande medida, uma série de manufaturas. Mas a guerra estava errada. Hoje, com a sabedoria exposta, com a fácil sabedoria exposta, a gente percebe que a guerra estava errada. Nós não tínhamos que nos habilitar frente à União Europeia, frente aos Estados Unidos, porque nós iríamos ter que sobreviver à competição chinesa. E, nesse sentido, hoje não se coloca mais para nós uma ideia de catching up, não se trata disso. Nós temos uma indústria, ela é avançada em vários pontos, em vários sentidos. Por exemplo, a nível de equipamentos e de gerenciamento, a indústria é estado das artes, pelo menos nos seus pontos mais altos. O problema é que chegou uma outra lógica econômica dramaticamente diferente, que é esse o ponto da minha intervenção. É entender que a China não tem artifício nenhum, não, ela tem uma outra lógica econômica. E é a esta outra lógica econômica que nós temos que sobreviver. Uma das maneiras de sobreviver a isto é copiar. Mas copiar não as instituições, porque isso é politicamente impossível, mas copiar alguns processos industriais, tá certo? E algumas padrões de comportamento, por exemplo, eu acho uma maravilha essa ideia de combinar várias gerações tecnológicas, desinibidamente, como os chineses fazem. Não tem nada que está estado das artes. Estado das artes é uma bobagem para nós. O que tem é que ser eficiente, produzir a baixo custo, não é? Eu acho que está na hora de repensar a possibilidade de consolidar esse mercado de massas que o Brasil está formando rapidamente nos últimos 3 anos, tá certo? Mas prosseguindo essas políticas
não através de mais Bolsa Família, mais isso, não porque eu seja contra, eu sou inteiramente a favor, e sim porque isso tem um limite fiscal sério, tá certo? Então, nós podemos transformar a política tecnológica numa nova dimensão da política social. É isso que eu quis dizer na minha intervenção e acho que isso tem a ver bastante com a sua pergunta. Eu pergunto se há alguma outra questão, pois não. Bom, a minha pergunta, a minha colocação, vai numa linha, Castro, que você chegou a levantar, mas explorou pouco, que é a natureza da produção e da exportação de produtos agroindustriais no Brasil. Um fato que tem me chamado a atenção na nova organização da produção econômica brasileira tem sido o setor da agroindústria. E um pouco da minha experiência lá no CAD, como conselheira do CAD, visitando algumas empresas dentro desse setor, dá um exemplo específico, suco de laranja. Eu visitei na mesma semana, por razões diversas, uma empresa do Sul vinculada à atividade de telefonia, vinculada a componentes desse setor, e uma outra vinculada à coisa mais básica que tem, que é a exploração de um produto primário, suco de laranja. Quando você pegava a atividade de montagem de um produto baseado em o produto eletrônico, o grau de tecnologia que se usava era muito restrito. Quando você vai visitar, por exemplo, as empresas que trabalham com essa área de suco de laranja e vê o equipamento que eles usam, a sua primeira impressão é o seguinte: temos uma indústria que aproveita 100% do produto. Está na fronteira tecnológica do cheiro, fura o negócio, sai um determinado produto, pega o odor, faz uma coisa com isso, trabalha em cada segmento de mercado. E o Brasil tem desse setor 2/3 do mercado mundial, é brasileiro, e controla também o esmagamento disso da Flórida, porque São Paulo e Flórida tem isso. Eu peguei um exemplo, podia pegar em várias outras áreas. A questão é saber o seguinte: será que nós temos também, não estamos dando a devida atenção, o surgimento de um outro segmento que o Brasil é pesadamente competitivo, tem uma avenida para seguir, que é na área vinculada à biotecnologia e várias outras coisas, com novas fontes, gerações tecnológicas, que é um pouco, que tem um componente de dotação de fatores, como você mesmo colocou, que é difícil de se concorrer, e isso não é ruim, como se coloca, quer dizer, se basear um pouco, aumentar a competitividade na área primária, não é a mesma coisa que exportar café com a tecnologia do início do século, é uma outra coisa. Eu queria ouvir mais um pouquinho a sua visão com referência a esse ponto especificamente. Você tem toda a razão, que é radicalmente diferente a economia do café e a economia da biomassa que você pode construir. A economia do café é uma economia bastante simples, a natureza não é alterada, na realidade não há processos industriais significativos, eu até conheço o processo, é bastante simples, etc. Agora, você tem com biomassa um arco de possibilidades espetacular, a química pode, obviamente, se desenvolver a partir desta base. A química, antes da Revolução do Petróleo, era baseada em materiais orgânicos. Grande parte dela, a química orgânica, era baseada na transformação de elementos naturais. Enfim, não vamos entrar em detalhes. Essa química pode ser retomada, está sendo retomada, e ela tem virtudes ecológicas notáveis, mas muito mais do que isso, ela está se tornando econômica. Ela está se tornando econômica e pode se tornar altamente econômica. Então, quando, por exemplo, o John Matthews tem uma predileção muito grande pelos renováveis, ele tem plena consciência disso, quer dizer, que os renováveis são no caso da biomassa,
ela é uma avenida que abre em várias direções, Eu não vou dar detalhes aqui, mas, por exemplo, a gaseificação de biomassa para queima em turbinas a gás é uma coisa que está próxima de dar resultados econômicos e que é uma fronteira ilimitada para a eletricidade no Brasil, ilimitada. Você sabe que o Brasil tem uma produtividade com madeira, para não falar da produtividade com cana, espetacular. E esperando não ser grotesco com o exemplo, uma produtividade em capim, e em capim-elefante, inclusive, que pode ser espetacularmente elevada, porque até agora não se gastou nada, é tudo natureza bruta. Capim-elefante não foi trabalhado, tá certo? A cana foi trabalhada há muito tempo. O capim-elefante é uma gramínea também, como a cana, e não foi trabalhada. Você pode ter fonte muito barata de quilowatt aí, tá certo? E com uma potencialidade gigantesca. E o Brasil, se desenvolver os equipamentos para isso, ele, obviamente, vai exportar para a América Latina, para a África, a tecnologia, os equipamentos, etc. Então, isso interessa não só o Brasil, isso pode ser realmente uma dimensão do desenvolvimento brasileiro e do desenvolvimento dos países tropicais, em particular. Tá certo? E nós estamos sentados sobre isso. Eu acho que isso é uma prioridade óbvia. Mas é claro que a política industrial que vem sendo feita é uma política industrial para consolidar o crescimento. Nós custamos tanto a voltar a crescer, que agora consolidar, dar força a este ímpeto de crescimento já é bem bom. Nós achamos isso. Já é bem bonzinho. Estou me lembrando de uma piada aí, mas não vou contar, não. Mas, enfim, já é bem bonzinho. Então, a política industrial e tecnológica tem óbvios méritos, não é? Eu acho que todos aqui concordam, inclusive nesse seminário isso ficou bastante evidente, que todo mundo, salvo uma outra farpa mais do que crítica, salvo uma outra farpa, há uma unanimidade em termos de que é bom isso, é bom aquilo, devia ser, mas esse mais, aí tem uma pergunta, mas é mais para o ano que vem ou mais para 10 anos? Eu estou falando mais para 10 anos. Eu estou falando de futuro, eu não estou falando do ano que vem. Isso deve ficar claro. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: a pouca ênfase que nós demos em instituições peculiares e Estado foi proposital para ganhar tempo. Na realidade, inclusive nesta casa, existe toda uma tradição cultural gershancroniana, tá certo? Há cursos, eu dei anos e anos cursos que o ponto de partida era Gershankron, tá certo? Nós acreditamos totalmente em instituições peculiares. Claro que aceitamos, mais que aceitamos, estudamos com uma certa paixão até as formas do Estado dar força a políticas industriais. Somaria uma coisa que eu gostei muito na palestra da Linda Weiss, de que ela tem uma frase ótima que diz assim: não existe nada como um Estado genérico. There's nothing like a generic state. É claro, quando você entra em Estado, você entra em história, você entra em diversidade, etc, etc. Então, primeiro nós sabemos, segundo, a gente não queria entrar nas diversidades. Porque o CAS, por exemplo, é tão importante na China que só o CAS me levaria 5, 10 minutos para isso. O CAS é a Academia de Ciências da China. E ela é fundamental na resposta chinesa. Mas nós tivemos que cortar várias coisas para ir ao ponto central. O ponto central era: estamos diante de preços revolucionariamente baixos. O que a gente faz diante disso? Não é trivial. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Talvez tenha acontecido uma vez, que foi quando os chineses chegaram com os testes de algodão na Índia e na China. Salvo isso, nunca. Nós estamos vivendo novamente uma derrubada de preços tão espetaculosa, talvez como essa. Eu acho que isto não tem respostas nem fáceis nem imediatas.
Eu acho que isso significa que, por exemplo, o uso dos nossos recursos naturais é absolutamente obrigatório, porque não vai ser com a indústria que assim a gente vai dar um salto. A gente tem que ter essa proteção de um agro hiperpoderoso, de um petróleo emergente, para cuidar da nossa indústria, para ter o crescimento que dá oxigênio para a indústria, prosseguir na formação de mercado de massas para oxigenar a indústria, etc., etc. Então, contornar em alguns anos essa dificuldade gigantesca. O resto da América Latina não tem esse problema, porque simplesmente não tem indústria, não tem sistema industrial. O Brasil tem sistema industrial, eles têm algumas indústrias. Então, isso não se coloca na África, não se coloca em muitos países. Se coloca, sim, de forma muito mais rica e complexa na China, se coloca, sim, na Rússia, mas claramente está colocado com bastante força no Brasil. Bom, eu pergunto, então, se os professores João e Mário querem fazer algum comentário final. Então, acho que, pelo menos em meu nome, agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui. Obrigado.